13º vídeo, nós vamos então contar o score dos players e nós vamos criar o que eu chamo de Game Manager, que é o administrador do jogo, né? É um objeto que vai controlar as coisas que estão acontecendo no jogo, como contagem de tempo, de pontos, de vida, enfim, tudo que a gente resolver colocar no nosso jogo. Bom, vamos então primeiramente contar os pontos dos players, né? E para isso a gente precisa criar uma variável dentro do nosso tank script, que vai ser uma variável que vai contar o score, né? Então, vamos lá. Ok, aqui em cima nós temos as funções public, então vamos... Aliás, desculpa, esse aqui não, nós temos o tank movement, né? Esse que é o que está... apesar do script não estar certo, né? O ideal seria tank script, né? Porque nós não vai existir só o movimento do tanque ali dentro, né? Mas terá mais coisas, né? Mas enfim, vamos colocar aqui então public int player number. Nós vamos colocar então public int player score, né? Esse vai ser a variável que armazena o score do player. Percebam que o nome das variáveis que eu dou, né, sempre representa o que ela é, né? Se eu colocasse só score, por exemplo, mas eu sempre procuro definir bem o que é a variável, porque daí a gente olha para ela, a gente já sabe o que ela faz, né? Essa que é a lógica de nomear uma variável, né? Bom, então quando o jogo começa, é importante que essa variável player score receba 0, né? Então eu estou iniciando a variável. Ela é do tipo int, porque os pontos vão ser sempre inteiros, né? Eu não preciso ter ponto cortado, né? Ter ponto decimal, certo? Bom, vamos criar agora uma função, assim como a gente criou a função de mover, a função de virar, nós vamos criar mais uma função aqui embaixo, e como ela vai ser do tipo public, talvez eu bote ela, deixa eu botar ela antes da função fixed update, eu vou botar ela aqui no meio, tá? Nós vamos criar ela do tipo public void, né? Public void, o nome dela é add score. Ela vai adicionar um score, então, né? Vamos colocar aqui. Nessa função add score, acrescentar um valor ao score, né? Então, vou pegar player score e vou player score mais, tá? Que isso é a mesma coisa que escrever. Vamos marcar aqui primeiro o que é essa função. Função que aumenta o score. Ou que muda o score, né? Vamos botar que muda. Porque a gente pode, na verdade, tratar o score como duas formas, né? A gente poderia fazer com vida, né? Então, sei lá, o player começaria com 50 de vida, com 100 de vida, e cada tiro iria diminuindo alguma coisa. Ou a gente pode fazer que cada tiro que acerta eu ganho um ponto, e no final, quem tem mais pontos ganha, enfim, né? Pode ser feito várias mecânicas de jogo, podem ser elaboradas. Para título desse exemplo, a gente vai fazer com score, que vai aumentando. E depois, se precisar, se a gente quiser, a gente pode mudar esse esquema. Mas por hora vamos fazer assim a título de aprendizagem, né? Então, isso daqui, pessoal, escrever play score é a mesma coisa que escrever o seguinte. Mesma coisa que escrever player score recebe player score mais 1. Ou seja, eu estou adicionando 1 nessa variável, né? Então, cada vez que ela executar essa função add score, ele vai adicionar 1 na variável. Então, se ela tiver 0, vai valer 1, se tiver 1, vai valendo 2, de 2 a 13 e assim vai. Sempre vai adicionar 1 nessa variável, tá? Então, isso é só um jeito mais curto de escrever isso aqui,
tá? Que a gente costuma escrever. Se for para decrescer também, a gente pode fazer player score menos menos, enfim. Isso é um modo de escrever mais fácil as coisas, tá? Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, aqui tem uma coisa interessante aqui, tá? Quando o player 2, no caso o tanque azul, acertar o player 1, os pontos têm que ser do player 2. Quando o player 1 acertar o player 2, os pontos têm que ser do player 1. Então, quando o player 2 acerta o player 1, eu tenho que aumentar um ponto nesse tanque aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os pontos do blue tanque, eu vou ligar eles no ponto com o tanque vermelho. E os pontos do tanque vermelho eu vou ligar com o tanque azul. Então é como se, quando eu ganhasse um ponto aqui, eu aumento para o adversário, tá? Vocês vão entender mais ou menos a lógica, porque eu estou fazendo isso para a gente não precisar se complicar demais na hora de contar as coisas, tá? Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos criar agora um Game Manager, tá? Que depois nós vamos ligar essas coisas dentro do Game Manager. Vamos então create, nós vamos criar um objeto vazio. Esse objeto vai se chamar Game Manager. Vamos zerar a posição desse objeto, só para deixar ele no meio de tudo bonitinho. Ele vai estar vazio e ele vai conter o script Game Manager. Então vamos criar um script, create C# script, Game Manager script. Pronto. Esse script então nós vamos adicionar no Game Manager. Vem. Pronto. Tá aqui ele. Tá? No momento não tem nada, vamos abrir ele na Unity. Aliás, na Mono. Tá? Bom, esse script vai controlar tudo que tem na tela. Tá? Eu vou trabalhar com elementos da interface. Tá? Eu vou precisar referenciar esses valores aqui, esses texts que a gente criou aqui na interface, tá? Então eu tenho o time text, o blue tank score text e o red tank score text, tá? Eu vou precisar criar uma variável para eu poder referenciar esses objetos. Para eu conseguir usar esses objetos da interface no código, eu tenho que adicionar aqui em cima um comando. Eu tenho que colocar using Unity Engine.ui, User Interface. Tá? Se eu não colocar essa linha aqui em cima, eu não consigo utilizar códigos de interface, por isso que tem que ter. Então, lembre-se de colocar isso aqui. Tá? Daí aqui em cima eu vou colocar uma variável public do tipo text. Já puxou ali text, que vai ser o time text. Aliás, deixa eu botar em minúscula, como sempre, né? Time text. Depois eu tenho uma outra variável public, do tipo text de novo, que vai ser o red score text. Opa. E aí eu vou ter outra. Ctrl+C, Ctrl+V, public text, blue score text. Então eu vou botar aqui que essas aqui são as variáveis que recebem as referências da UI, User Interface. Ok? Bom, vamos salvar isso aqui por enquanto, só para eu conseguir ver lá na própria Unity e eu conseguir colocar essas coisas lá, tá? Vamos lá na Unity, cadê meu Game Manager? Já deve aparecer. Vamos. Ok, tá aí. Então, aqui no time text, nota que está tudo vazio, eu vou referenciar esses valores que estão aqui. Aqui eu vou botar o time text, aqui eu vou botar o blue score text, e aqui eu vou botar o red tank score text, certo?
Além disso, eu vou precisar de mais duas variáveis, porque como esse Game Manager vai controlar tudo que está acontecendo, então ele precisa ter referência de todas as coisas que estão acontecendo. Então ele vai precisar ter uma referência dos dois tanques também. Então eu vou colocar aqui public do tipo GameObject, né? Que é a classe maior que tem na Unity, qualquer coisa pode ir ali dentro. Player 1. E também eu vou ter o public GameObject Player 2. Estou fazendo uma confusão com Blue, Red e Player 1 e Player 2, né? Mas enfim, faz parte. Depois a gente, se ficar muito confuso, a gente ajeita isso. Então essas são as variáveis que recebem as referências dos players. Ok? Tá. Então aqui deve abrir também Player 1 e Player 2, assim que a minha Unity desembugar aqui, né? E aí a gente referencia Player 1 aqui em cima, lógico, e Player 2 aqui embaixo. Tá? Então agora o Game Manager está recebendo esses valores. Tá? Bom, eu tenho um certo medo que isso esteja ficando um tanto quanto complicado para vocês entenderem. Talvez a gente possa tentar fazer de um jeito um pouco mais simples. Vamos fazer o seguinte, vamos construir dentro desse Game Manager script, vamos guardar os scores aqui dentro, em vez de guardar os scores nos players, tá? Daí quando a bala acertar o player, a gente vai chamar uma função daqui de dentro que vai fazer isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos no nosso tank movement e vamos deixar só o movimento dele, como a gente tinha feito. Vamos pegar esse public int player score, vamos dar um Ctrl X nela, vamos ajeitar bonitinho e vamos botar dentro do Game Manager. Só que daí nós vamos botar player 1 score, né, que armazena o score do player 1. Nós vamos botar dois scores aqui, Ctrl C, Ctrl V, armazena o score do player 2. Player 2 score. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? E a função que está aqui dentro do add score, nós vamos tirar ela daqui também. Só dar um Ctrl X. Só estamos realocando as funções aqui, porque eu comecei a ver que talvez ia ficar um pouco difícil para vocês acompanharem. E vamos colocar aqui add score. Vamos botar add player 1 score, né? E aí nós vamos botar então o nome da coisa é player 1 score mais, né? E aí nós vamos criar então a função que muda o score do player 1, né? Fazer uma coisa um pouco mais organizada, talvez funcione melhor para a gente entender. E aqui nós vamos então colocar a função public add player 2 score, função que muda o score do player 2, e aí a gente muda as variáveis para player 2 score. Certo? Vamos fazer isso então, talvez fique um pouco mais tranquilo da gente entender. Aí aqui na função start, lógico, a gente vai setar essas duas variáveis, player 1 score, recebe 0, lógico, elas vão começar com 0, e player 2 score, player 2 score, também recebe 0. Tá? As duas estão zeradas. Tá? Bom, na função update eu preciso controlar alguma coisa. Eu preciso ficar controlando o valor desses texts aqui, tá? Por exemplo, esse red score text, que é do player... Ai meu Deus, agora começou a confusão. Red score text é player 1, né? Talvez seja melhor a gente mudar isso aí, porque eu já estou todo perdido. É que aqui fica o player 2, aqui fica o player 1, né? Então, o red é player 1 e o blue é player 2. Vamos ver. Red é player 1 e blue é player 2. Tá, vamos continuando assim mais um pouco.
Então, com red sendo player 1, nós vamos fazer com que o red score text ponto text, ou seja, eu quero alterar o campo text o texto desse elemento text aqui em cima. Então, ponto text ele vai receber um valor que é uma string, né? Score, 2 pontos, espaço, e aí a gente abre aspas de novo e a gente soma com o valor do player 1 score ponto, como ele é um int, né, a gente tem que botar ponto to string para transformar ele em string. A gente já fez isso com alguma outra coisa, assim, com os valores dos eixos lá, a gente fez isso também, né? Então, isso ele vai atualizar também. E também vamos copiar isso aqui embaixo, que nós temos o blue score text, que precisa receber o player 2, score to string. É só para ele, no update, ele sempre ficar atualizando os valores que estão lá dentro daquele text com os valores que estão nas variáveis score. Ok? Bom, vamos salvar isso aqui. Aí a gente precisa fazer uma coisa aqui no tanque movement. A gente precisa, dentro desse tanque aqui, a gente precisa declarar uma variável do tipo Game Manager, tá? Porque a gente precisa ter uma referência ao Game Manager dentro do próprio tanque para poder chamar aquelas funções que a gente criou aqui, o add player 1 score e o add player 2 score. Então, dentro do tanque, vamos criar aqui embaixo, pode ser no finalzinho, não, private não, vamos botar aqui junto com as publics. Vamos botar public, do tipo Game Manager Script, está aqui ele, e nós vamos botar tipo GM, tá? Ok. Daí aqui no início, nós precisamos puxar, deixa eu salvar isso aqui, ver se ele vai estar aqui fora. Se ela vai lá para Unity, isso quer dizer que a gente vai ter que só construir, vai ter que referenciar dentro do Player 1 e do Player 2 o Game Manager que a gente criou. Vamos ver, está aqui. Lembrando que está dando algum erro aqui. Vamos ver, Player Score não existe. Eu acho que eu deixei em algum lugar. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Sim, esse Player Score aqui não existe mais, vamos tirar ele daqui. Não existe mais aqui. Salvamos. Isso estava dando um erro. Vamos lá. Ok. Notem que ele criou o GM aqui embaixo, né? Então nós vamos referenciar este Game Manager aqui dentro, tá? Só para ter a referência dele aqui dentro. Ok? Tá. Daí na função start, a gente precisa pegar o componente o componente que a gente precisa utilizar. Assim como a gente fez com o RB aqui, a gente precisa fazer com o GM também. Então GM, deixa eu botar aqui, GM recebe get component, só que daí a gente precisa pegar desse GM, que é esse objeto aqui que a gente está referenciando, a gente precisa pegar o script dele, né? O script que é o Game Manager Script. Assim como no Rigid Body a gente pegou o objeto Rigid Body. No caso do Game Manager a gente precisa pegar o componente Game Manager Script. Então recebe, aqui é o Game Manager Script, tá ali ela. Fecha, fecha e fecha. Agora eu garanto que variável, vamos copiar aqui também para conseguir explicitar isso. Variável que recebe o componente. Então vamos adicionar a palavra componente aqui em cima para ficar mais fácil. O componente Game Manager Script do objeto GM.
Aqui no caso ele recebe do objeto tanque, né? Vamos usar as nomenclaturas certas para, aliás, do objeto aqui Game Manager, né? Que é o objeto que está lá fora, tá? Então, olha só, agora é um telefone, né? Uma rede de comunicação aqui. Quando a Bullet acertar o player 1, ele vai chamar o objeto Game Manager que está referenciado dentro dele e vai jogar o valor aqui para cima, tá? Bom, olha só, então vamos na Bullet Script agora, né? Vamos na Bullet Script. E aí, olha só, quando eu acertar o player 1, né, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a variável order, né, que contém a colisão, order, ponto, get component. Então nós temos que pegar o componente, get component, e aí o componente que nós queremos pegar é o dentro do player, lógico, é o script tank movement, né, que nós colocamos acabamos colocando as coisas tudo dentro dele. Então order.getComponent tank movement, tá? Fecha aqui, ponto. Aí nós vamos pegar a variável GM, né, dentro do tank movement, nós criamos essa variável GM aqui dentro, que contém o Game Manager Script, né? Então, ponto GM, tá ali ela aparecendo, né? Ponto, e dentro do GM, que é aqui o Game Manager Script, nós vamos chamar a função, então, no caso de ser o player 1, que acertou o player 1, se acertou o player 1, nós queremos dar o ponto para o player 2, né? Então, se acertou o player 1, gm.add, olha aqui, ó, se acertou o player 1, o score vai para o player 2. Então, a gente chama aquela função lá. Então, nota que a gente está entrando no tanque aqui, a gente entra no tanque, que foi o objeto que colidiu, a gente entra no tanque, pega o script tank movement, dentro do script tank movement a gente pega o objeto GM, esse objeto GM tem o Game Manager Script referenciado dentro dele, e a gente chama a função add player 2 score, no caso, né? Então notem que um objeto se comunica com o outro, em uma cadeia de eventos, né? Aqui a gente pode tirar essa função daqui, e quando acertar o player 2, a gente vai fazer a mesma coisa, só que daí nós vamos chamar o add player 1 score, né? Se acertou o player 2, o player 1 que vai receber o score. Então vou salvar isso aqui e vamos testar, ver se essa rede de comunicação aqui está funcionando. Vamos dar um play. Notem lá, o meu score subindo, sempre que eu acerto o player 1, e aqui, deixa eu dar tiro com outro, por algum motivo não está pegando o colisor. Deixa eu ver se eu descubro por que não está pegando do player 1. Ah, sim, já vi. Não está pegando porque a gente não referenciou, a gente só referenciou o Game Manager no player 1 e não referenciamos o Game Manager no player 2. Então é isso que tem que ser feito. Tem que ser referenciado o Game Manager no player 2 também. Os dois players têm que estar com a referência certinha aqui, né? Para isso poder funcionar e essa conexão toda poder fazer sentido. Então agora, se eu der play, é para estar funcionando. Ok, player 1 tomando dano e player 2 também tomando dano. Espero que vocês tenham conseguido compreender a relação e tudo o que está acontecendo entre os scripts, né? Vamos retomar mais uma vez rapidinho para que vocês consigam entender. Então, dentro do script tank, aliás, a gente criou o Game Manager, né? Que é aquele objeto vazio que está lá no meio, só com o script do Game Manager. Esse objeto controla as coisas que estão acontecendo na tela. Aí a gente referenciou os elementos da interface e a gente colocou o score do player 1 e o score do player 2. E a gente criou uma referência para o player 1 e uma referência para o player 2.
Na função start a gente zera os dois valores, né, que é quando isso começa, e na função update a gente fica o tempo todo atualizando os valores da interface, né, ou seja, você tomou um ponto, ele já vai atualizar automaticamente na interface. E a gente criou a função que adiciona então um valor para o score do player 1, aumentando a variável player1 score, e a gente criou uma função que adiciona score ao player 2, aumentando então o player 2 score. Dentro dos tanques, a gente criou uma variável pública do tipo Game Manager Script, GM, que a gente referencia lá fora na Unity. Então, no tanque 1 e no tanque 2, a gente referencia o nosso objeto Game Manager aqui dentro, né? Logo na função start, esse objeto Game Manager que a gente referencia, ele pega o componente Game Manager Script, que é o script que a gente colocou aqui, então eu tenho uma referência a ele aqui, né? E, ok, daí quando a bullet encontra o tanque, ele entra no componente tank movement, né? Ele entra nesse componente aqui, e ele pega o objeto GM que está lá dentro, e entra nele e pega e executa a função player score. Então a bala entra no tanque e o tanque referencia o Game Manager Script, onde os valores dos pontos são atualizados. É uma conexão, um objeto encadeia uma coisa que acontece no outro, e isso finaliza então com a interface sendo atualizada com os valores. Espero que não tenha ficado muito confuso para vocês, espero que vocês tenham entendido tudo que foi feito até aqui. Na próxima videoaula a gente continua.